Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é formada em ciências políticas, ela é escritora, ela é deputada distrital pelo União Brasil, não é isso, deputada Júlia Luci? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, gente. Vamos começar o cafezinho. Vamos tomar um café. Prazer estar aqui, Euclides. Lindo esse podcast. Legal, obrigado. Eu adoro falar sobre política, sobre atualidades, então manda brasa. A senhora veio muito cedo para Brasília, né? Há 8 anos, se não me engano, com sua família de Minas. Como é que foi essa início aqui em Brasília? Eu nasci em Patos de Minas, morei alguns anos em Patos, depois eu morei no Carmo do Paranaíba, que é uma cidade, são 2 cidades pequenas do interior de Minas. E aí a minha família veio para cá, meu pai veio trabalhar com um tio meu. E minha família paterna, ela já tinha chegado em Brasília já há algum tempo, sabe? A minha materna é que sempre foi de Minas mesmo. E nós viemos para cá, eu tinha 8 anos, nós moramos na Ceilândia, né? Cresci Começou tudo ali, lá na Ceilândia? É, tudo na Ceilândia. Ah, legal. Tudo na Ceilândia. É a minha cidade, assim, do coração. Hoje mesmo de manhã eu tava lá. Você veio para Ceilândia, depois para o Areal? Depois pro Areal, isso. Ficou quanto tempo lá no Areal? Olha, eu fui pro Areal, deixa eu pensar aqui. 6 anos. 6 anos? 6 anos. Aí, deputada distrital, a senhora já ainda estava no Areal? Não. Depois a senhora mudou pro Plano? Isso, porque eu fui eleita com 32 anos, né? 32 anos, muita coisa já tinha acontecido na minha vida, né? Eu já tinha tido minha filha, já tinha casado, então eu já tinha saído porque no Areal morava com a minha mãe. Ah, legal. Tem alguma ligação ainda com Patos de Minas? Tenho, total. Inclusive, eu participei da campanha do ano de 2020 e nós elegemos o prefeito Falcão. A vice-prefeita Sandra decidiu ser candidata numa palestra minha. Ah, é legal. A senhora se considera uma conservadora? Olha, eu não sei qual é o seu conceito de conservador. Qual é o seu? Conservador é aquele que acredita nos costumes, na família, na religião. Então eu sou, com certeza. É porque a gente hoje, Euclides, a gente nunca sabe qual é o conceito para aquela pessoa. Né? Anteontem eu estava panfletando no bar, aí uma mulher me perguntou, você é feminista? Aí eu perguntei, o que é feminismo para você? Se você entender que feminista é a mulher que luta para que as mulheres não sejam violentadas, para que as mulheres tenham acesso à educação, para que os filhos delas consigam ter acesso à creche, para que elas consigam colocar um DIU, fazer uma laqueadura, então eu sou feminista, com certeza. Mas se entender que a feminista é aquela que quer combater a família, que quer ser inimiga dos homens, definitivamente eu não sou, né? Então a primeira coisa... E eu acho que essa é uma dica importante, sabe? De a gente falar sobre isso agora. Nós estamos entrando no momento eleitoral. Os debates vão se acirrar. Então, sempre antes de iniciar uma discussão, estabeleça o que significa cada termo. Conceito, né? Porque conservador, dentro da teoria política, é outro conceito diferente do que você trouxe. Tudo bem, não tem problema. Você tem uma visão sobre ser conservador, outros autores têm outra visão. Então, para a gente estabelecer um diálogo claro, eu preciso entender como você considera o termo. Conservadorismo, né? Assim como o que é ser liberal. Eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas de entender o que é ser liberal. Liberal aqui é uma coisa, nos Estados Unidos é outra, totalmente diferente. Pronto, falou tudo. Eu me considero uma liberal. Brasileira ou americana? Brasileira. Ah, sim. Porque eu sou uma defensora de liberdade. Eu defendo a liberdade de expressão. Eu defendo a liberdade de pensamento. Eu defendo a liberdade na economia. Como aconteceu a mulher Júlia Luci, né? Júlia Luci na política. Como ela se encontrou na política? Como se deu esse encontro da mulher com a política para fazer política? É uma boa pergunta, né? Porque na vida a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo e a gente acaba perdendo algumas lembranças, né? Em 2018, eu já vinha num processo de revolta muito grande com o noticiário político brasileiro. E aí, no início do ano, a minha filha falou para mim:
mamãe, você se prepare que eu vou sair do Brasil. Eu com certeza não vou morar mais aqui. E essa frase dela, na época ela tinha 14 anos, a minha filha hoje tem 18, né? Ela se chama Luísa. Essa frase me chocou muito, me tocou muito. Porque para uma pessoa abrir mão de morar no seu país, que é o lugar onde você cresceu, que é onde está a sua família, que é onde está a comida que você gosta, que é a sua língua, É verdade. é muito pesado. Você abrir mão do seu seio ali, da sua família. E aí eu falei assim, gente, eu não posso, eu não quero que minha filha saia daqui. Eu quero que ela permaneça ao lado da família dela e eu quero que ela contribua para que esse país melhore. Porque a minha filha foi muito bem formada. Ela é uma pessoa muito inteligente. E eu observo, assim, se a gente observar, os nossos cérebros estão indo embora. Mercado americano, mercado alemão, mercado canadense está pegando todo mundo. As Então mentes quem é que vai, não é? né? Quem é que vai trabalhar para reerguer, para cuidar desse país? Então, essa frase da Luísa me tocou. E aí, logo na sequência, eu recebi um convite para conhecer o meu antigo partido. Eu frequentei algumas reuniões, gostei muito da proposta. E eu percebi que eu tinha que colaborar. Eu tinha que apoiar a disseminar as ideias da liberdade. E aí foi quando o presidente desse partido, à época, ele falou assim, Júlia, se você quer realmente ajudar, você precisa ser candidata. Porque nós precisamos montar aqui a nominata do partido e eu preciso de mulheres. Então, se você está à disposição para colaborar, eu quero que você seja candidata. E aí eu falei, nossa, não, candidata não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura, imagina, não tenho... Meu Deus. Só que, depois desse dia, eu não consegui dormir mais. Ficou aquilo martelando. Olha, eu passei um mês angustiada. E eu tentava dormir e não conseguia, e aquele incômodo, e aquela coisa. Eu falei, mas gente, o que tá acontecendo? Tomei remédio pra dormir, tudo que você puder. E não passava. E aí foi quando eu tenho uma relação muito próxima com Deus, né? Foi quando eu comecei a abrir meu coração para a resposta, que é que eu tinha que ser candidata. E aí, quando eu concluí isso, eu falei assim, caramba, Deus, você quer que eu seja candidata? É um fardo, né? Eu vou ser humilhada, eu vou perder, pra que isso? E aí eu entendi que eu tinha que ser. Eu falei, mas eu vou por obediência. Agora eu vou ser a melhor candidata. Top. Eu vou trabalhar a cada segundo. Eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer. Eu não vou chegar no dia 7 de outubro de 2018 sem a consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu podia ter feito. E eu fiz isso. Depois que a senhora entrou para a política e a senhora conheceu a política por dentro, a política é como a senhora imaginava que era ou é diferente? Eu sou cientista política, né? Então acaba que eu sempre estudei esse mundo, mas o mundo prático é bem diferente, né? Eu já imaginava que fosse ser bastante complexo, mas como eu nunca tive ninguém da política na minha família, eu não tive nenhum instrutor, eu não tive nenhum guia, eu não tive nada. Eu aprendi sozinha, apanhando. E apanhei muito nesses 3 anos e meio. Então, eu não sabia de muitas coisas. Eu até estou escrevendo sobre isso, sabe? Está escrevendo outro livro? Estou escrevendo outro livro, porque eu acho que as pessoas precisam ter acesso a esse universo. Porque quem está de fora não consegue imaginar. A senhora está no meio político, entrou na política por um Partido Novo, né? E depois a senhora se desentendeu por algum motivo que a senhora vai nos contar aqui hoje com o Novo. e hoje está no União Brasil. O que aconteceu com o Novo? O Novo é um partido apaixonante. Foi por ele que eu entrei na política. Foi para ajudar o Partido Novo. Os filiados do Novo são incríveis. São pessoas extremamente diferenciadas. Eu conheci diretórios do partido no país inteiro. No ano de 2020 eu visitei vários municípios fazendo palestras para trazer mulheres para a política. Então, do norte ao sul, os diretórios do Partido Novo, os filiados, são pessoas incríveis. Eu amo os filiados do Novo. Né? Beijo para vocês. Mamãe não abandonou. Tá? Mas durante o ano de 2018, a gente teve o surgimento de uma ideia de direita no Brasil.
E aí nós reunimos, dentro de um mesmo partido, uma direita bastante abrangente, uma direita mais conservadora, uma direita mais liberal. E aí a gente misturou muita gente com perfil ali de direita. E aí, à medida que começou o exercício do mandato, apareceram algumas situações que, opa, e aí? Como que a gente se posiciona nesse caso? E aí veio a pandemia. A pandemia foi o período mais desafiador possível da política brasileira, certo? E aí, eu disse pra você, eu sou liberal. Eu sou defensora de liberdade. Então, eu acho que quando você defende princípio, você tem que ser intransigente com princípios. Porque se você transige em algumas circunstâncias, você já perdeu a lógica de ser um princípio, né? E isso é muito sério para mim. E aí veio a pandemia e o partido, a direção nacional do partido, tá? Vou deixar isso muito claro, que não foram todos os eleitos pelo partido, mas a direção nacional começou a fazer algumas linhas de posicionamento que eu não concordei, né? Várias. Então, por exemplo, eu como uma liberal, eu não posso concordar com o lockdown. Eu não posso concordar com a restrição do direito de ir e vir. Eu não posso concordar com a restrição do direito de trabalho. Muito menos com o direito da liberdade de expressão, né? Então, o João Amoedo, por exemplo, ele começou a dar algumas declarações que eu Qual foi me afastei. A declaração dele que assim teve várias. Ficou impossível de conviver. Teve várias, com aquilo. mas quando ele defendeu o inquérito das fake news, por exemplo, eu rompi com ele na hora. Entende? Porque é um inquérito inconstitucional, abusivo, absurdo, ditatorial, e é impossível um liberal defender inquérito da fake news, certo? Quando ele concordou da prisão do deputado Daniel Silveira, e vamos deixar muito claro, eu não estou falando do que ele falou, estou falando da prisão dele. Outro caso de inconstitucionalidade flagrante. Ele apoiou, então eu falei, olha, eu vou ter que romper. Não dá para... Ferir os seus princípios de liberal, né? E a base de apoio do Partido Novo aqui no Distrito Federal ficou bastante abalada, porque as pessoas também começaram a se sentir traídas. Mas o ponto auge, digamos assim, da minha não concordância com a direção nacional do partido foi quando o partido decidiu que apoiaria o impeachment do presidente Bolsonaro. Caramba! E aí, nós não fomos consultados, simplesmente fomos informados da decisão. Eu me lembro perfeitamente, eu estava na igreja, e aí começou a reunião. Eu lembro que quando me deram a notícia, minha pressão caiu, assim, eu falei, meu Deus, que erro! Aí eu falei, olha, gente, eu não vou apoiar. Vocês vão soltar nota que o Partido Novo apoia o impeachment, mas a deputada Júlia não concorda. Eu não concordo porque não tem embasamento jurídico e muito menos político para abrir um processo de impeachment. O Brasil não precisa passar por isso. A gente já está no meio de uma crise sanitária, econômica, social tremenda. Eu não vou aumentar a crise do meu país. Aí nesse momento a senhora rompeu então com o partido. E aí o partido fez manifestações na rua e eu me afastei. E aí chegou um momento que para você ser candidato pelo Novo você tem que passar por um processo seletivo. Isso é muito legal. É legal? É super legal. Você seleciona as pessoas. É bem legal. Mas, assim, não contrariando isso, eu acho também legal. Mas só para fazer o papel do advogado, não seria difícil de escolher pessoas do povo? Geralmente, nesses processos seletivos, pessoas do povo que representam o povo não passam. Vão ter que estudar. Tá. É uma lógica da ideia, né? Sabe por quê, Euclides? É o seguinte. Quando você é eleito, você não está lá para falar por você. Você está lá para representar várias pessoas. E para você fazer isso, você tem que ter capacidade técnica. Senão você vai passar vergonha. Senão essas milhares de pessoas serão silenciadas. Eu vejo isso. A senhora é uma ativista da liberdade, né? Uma mulher, eu poderia dizer, uma mulher empoderada. Como o movimento feminista vê isso? A senhora recebeu alguma homenagem? Como foi essa? Como é essa ligação com o movimento feminista, aquele movimento que a gente vê na televisão? O movimento feminista de esquerda não gosta de mim, não. Por quê? Não é mulher, não é poderosa Porque do eu mesmo não defendo jeito? algumas bandeiras que eles levantam, como aborto. Não defendo de jeito nenhum aborto. Sou radicalmente contra aborto. Não acho que seja direito da mulher.
essa ideia também de colocar homens contra mulheres, eu sou radicalmente contra isso. E eu sou liberal na economia, né? Eu não sou socialista. Então, o movimento feminista de esquerda, ele é socialista, ele quer intervenção do Estado, ele é contra o capitalismo, e eu sou super capitalista. É uma classe que a senhora defende no seu discurso, né? Claro, eu defendo empresários, sim, senhor. Gente, se eu quero empresa, eu tenho que ter empresário. Continuando na sua história, como foi a sua passagem pela Polícia Federal? Foi bem legal. E o que a senhora trouxe de aprendizado de lá para a vida pública? Eu falo para as pessoas que eu virei gente dentro da Polícia Federal. Porque eu entrei na polícia com 18 anos. Eu passei no meu concurso com 18 anos. E aí, imagina, né? Você com 18 anos, você é uma criança, convenhamos, né? E aí eu cheguei na polícia e aquele ambiente, assim, super sisudo, super sério, 80% masculino e... 80%? 80%. Na minha época era 80%. 80%. Principalmente onde eu fiquei lotada, que foi na repressão entorpecentes, então era muito mais homem. Então eu fiquei 9 anos na Polícia Federal, foi muito bom mesmo. Eu conheci diversas áreas de atuação da polícia, me apaixonei, eu sou uma fã da polícia, uma super fã da Polícia Federal. Beijo pra Polícia Federal, tenho um carinho enorme, pessoas incríveis, servidores maravilhosos, que dão a vida pelo país. E muita gente não consegue reconhecer o trabalho que eles fazem, né? Então mudou, me deu uma visão de mundo muito realista, sabe? E ao mesmo tempo eu fazia ciência política na UNB. E engraçado que na UNB a visão de polícia era outra, né? A visão que era passada para as pessoas é que polícia é perseguidora, que polícia é injusta. E aí, ao mesmo tempo, eu estava dentro da polícia. Então, você sabia que não era desse jeito. Foi a partir daí, sabe, Euclides, que eu comecei a negar muito da imposição ideológica da Universidade de Brasília. Porque eu tinha ali professores que vinham com uma carga ideológica, só que a minha vida real me mostrava outra coisa. Eles queriam mostrar uma sociedade que existia apenas na mente ou na ideia, na ciência, né? Sei lá, na ideia deles, mas a senhora via outra realidade na sua vida. Mas assim, dentro disso tem uma outra questão, que é: a senhora acredita que essa passagem da senhora pela Polícia Federal, toda essa história que a senhora teve, o povo, as pessoas, o Brasil, ele é mais conservador ou ele é de esquerda? Mais conservador, com certeza. A maioria do povo é conservador? Com certeza. A maioria das pessoas quer ter a sua família, não quer ter a sua família atacada. A maioria das pessoas quer ter a liberdade dentro das suas igrejas de expressarem o que o pastor fala. A gente tem que brigar pela liberdade religiosa nesse país. Isso é sério. A liberdade de culto, né? O padre, ele tem que ser livre para falar o que ele entende que é o certo. O pastor a mesma coisa, o bandista a mesma coisa. Nós temos que brigar pela liberdade religiosa. Hoje eu começo a observar algumas perseguições, sabe? Pastor falou isso, lá vem fulano condenar o pastor. Querido, é a opinião dele, ele tem direito de pensar aquilo. Gente, nós não temos obrigação de concordar com as pessoas. E se você escolheu estar dentro de uma igreja, você escolheu estar ali, ninguém está te impondo nada, não. Verdade. É diferente ser uma mulher política do que um homem político? Eu não sou homem político. Não, mas a senhora sofreu alguma discriminação? Há várias, o tratamento tempo inteiro, diferente? Qual a diferença, assim, pra gente entender? Olha, primeiro que eles esperam que você tenha o papel de bibelô. Você esteja lá para enfeitar, né? Que você seja bonita, bonitinha, assim, como eu sou doce. Não se espera um posicionamento, não se espera uma opinião clara e uma força na defesa de posicionamentos. Então, a tentativa de cercear a atuação da mulher na política, como eu, é muito grande, sabe? É o tempo inteiro. Tá acontecendo agora, por exemplo, no episódio que eu tô vivendo nessa semana. Eu simplesmente tô vivendo porque eu sou mulher.
Porque se fosse qualquer outro homem que tivesse dito o que eu falei, tava tudo certo. Pode falar pra gente? Não quiser falar, não tem problema. Que eu comentei que eu tenho alguns colegas, né, que usam álcool, já chegaram algumas vezes alcoolizados na Câmara, né, que tomam remédio controlado. Eu falei isso e eu tô sendo perseguida. Abriram uma corregedoria contra mim agora. Nossa. E assim, veja, quantas vezes a gente escutou, sabe, declarações próximas a essas e todo mundo, normal, engraçado. Agora, quando é uma mulher, opa, peraí, querida, você tá fugindo do papel que era esperado de você. A gente esperava contar com você apenas como um voto fácil. Agora, a partir do momento que você questiona, que você fiscaliza, que você enfrenta, cuidado, nós vamos degolar você. E é assim ao longo da história. Todas as mulheres que se posicionaram, que foram lideranças, elas foram muito perseguidas. Muitas realmente degoladas. Tem uma fala sua, que você fala a respeito das cotas, né? Que é contra cotas. Ainda continua com esse pensamento? Continuo. E pode explicar essa lógica pra gente? Sim, eu sou contra cotas para as mulheres na política. Porque eu entendo o porquê de nós não termos mulheres na política. E não é com cota que a gente vai resolver o problema. Qual é a dificuldade? Olha só, se eu sou médica e eu identifico, e você fala assim pra mim, Júlia, eu tô com febre. Ok. Eu preciso buscar mais elementos para identificar a doença que você tem. Porque se você está com febre, você pode estar com dengue, você pode estar com chikungunya, você pode estar com covid, você pode estar com uma infecção. Eu tenho um elemento, você está com febre, vamos lá, vamos fazer um exame de sangue. Opa, a taxa aqui dele, do leucócito tá alta, agora vamos passar. Eu preciso investigar para eu te dar um remédio correto, beleza? Se eu te dou um remédio errado, eu vou te matar. Vou te matar. Então, a cota, ela é um remédio para consertar um problema, que é a doença de não termos mais mulheres na política, e é sim uma doença, é péssimo não termos mais mulheres na política. Só que a doença não está sendo atacada na sua raiz, na sua explicação, sabe? Então, nós não temos mulheres na política porque nós, mulheres, somos criadas de uma forma muito diferente que a forma que os homens são criados. Os homens são criados para serem líderes, para buscarem ser independentes, para buscarem terem bons salários, para estarem no meio coletivo, para saírem de casa. O simples fato de você sair de casa para jogar futebol com seus amigos é um ato político. Você interage com outras pessoas. Você estabelece conexões. Você ali no campo, você busca ser o melhor. Isso vai trabalhando em você o caráter de competição, sabe? De resiliência. A mulher não tem essa oportunidade? A mulher, na grande maioria das famílias brasileiras, a educação da menina é: fique em casa, se comporte, fale baixo, busque um bom marido. Inclusive, tem muita mulher que acha que só tem valor se ela estiver casada. Se ela for uma mulher solteira, é como se ela tivesse menos valor. Não faz sentido, né? Mas é a realidade. Assim, é a cultura brasileira. Por isso que tem tanta mulher sofrendo violência dentro de casa e não sai daquele relacionamento. Porque existe um tabu ainda muito grande. Então, assim, nós temos a questão da educação, da socialização. Nós temos, na vida adulta, a discrepância do tempo que a mulher gasta para trabalhos domésticos é muito maior, é 70% mais do que o homem gasta. Porque para você entrar na vida política, você precisa ter tempo. Você precisa ir para reunião de partido. Você precisa ir para... Por exemplo, eu tô aqui num podcast. Eu não tô com a minha filha. Verdade. Né? Na realidade, eu tô longe da minha filha o dia inteiro. E vou ficar até 1h da manhã longe dela. Né? Então, você precisa ter tempo, e para isso você tem que ter uma retaguarda. E a maioria das mulheres é a retaguarda. Então, mas assim, é um papel que ela escolheu? Não sei. Não sei. Se tivesse sido um papel... Objetivamente, assim, o que substituiria as cotas? O que seria mais importante para substituir as cotas? Formação política nas escolas. Formação política nas escolas. Levar a educação política.
com um projeto de simulação. Ó, vamos simular aqui que você é uma candidata, vamos treinar seu discurso. Sabe? Começar a dar esses instrumentos que qualquer candidato tem que ter. Entendeu? Então, uma pergunta. Abre pode o microfone. fazer? Pode abrir Posso o microfone. fazer a pergunta? Pode. Abre o microfone para ela. Já ligou? Abriu? É o 4. Júlia, você não acha que a questão das cotas, né? Como a gente já tem um problema que é cultural, essa questão da diferença de criação da mulher em relação ao homem, você não acha que a questão da cota seria apenas um paliativo e que isso ia ser construído no futuro, a questão de cultura, de incluir a mulher na vida política, né? Seria uma cultura. Porque até então, o que a gente viveu até hoje foi essa postura que você está falando, principalmente nas famílias tradicionais, né? A mulher tem que ficar em casa, tem que ser virgem, casar e tal. Em todas as famílias, eu acho, sabia? Você não acha que o paliativo seria também importante? Não, porque, veja, quando você tem... A gente já tem resultado que mostra, né? É uma boa pergunta. A gente já tem um resultado que mostra que quanto mais você aumenta... Você endurece a lei de participação da mulher na política, mais você tem um fenômeno da mulher laranja. Entendeu? Então, assim, eu particularmente prefiro não ter uma mulher na política laranja. E ter uma real. Porque quando você tem uma mulher despreparada, uma mulher que tem pouquíssimos votos, você desestimula toda uma geração. Então, que sejamos poucas, mas que sejamos boas. Porque uma mulher boa, uma mulher com capacidade para estar na política, porque se você entra sem preparação, você vai ter um desempenho pífio, e isso é muito ruim. Você acha que a quantidade de mulher na política melhora a vida das mulheres? Melhora muito. Melhora demais. É uma opinião, é uma constatação. É uma constatação. Tem alguns países, a gente já tem alguns estudos que mostram que onde há mais mulher, há menos corrupção. Isso aí já é comprovado mesmo dentro da ciência política. Mas falando da minha observação, né? Eu percebo, não apenas no meu trabalho, mas no trabalho de outras deputadas aqui do DF. Então, por exemplo, a deputada Jaqueline Silva, a deputada Arlete Sampaio, que são as minhas duas colegas, né? São apenas nós três. Na Câmara Distrital? Arlete Sampaio, Arlete Sampaio, Jaqueline Silva e Júlia, nós somos as únicas nessa legislatura. E também temos as outras deputadas federais, né? Eu percebo no desempenho de todos os mandatos femininos, existe uma linha de trabalho social muito forte. Todas nós. Mesmo que a gente apresente propostas diferentes, mas a gente tem uma preocupação muito grande com o social. Essa ideia de cuidar é muito relacionada ao feminino, né? E acaba que a gente briga muito. Por exemplo, eu levantei a bandeira do planejamento familiar reprodutivo aqui no DF, que é instrumentalizar as famílias, a organizarem a chegada dos seus filhos, a decidirem quantos filhos terão, em que momento terão esses filhos. Esse debate nunca tinha sido feito politicamente falando. Nunca. Depois que as mulheres começaram a chegar no poder... Mulheres não, eu, no caso. Porque é um tema que não exige apenas você ser mulher, mas exige também uma empatia com quem engravida, com quem pare, com quem amamenta. E como eu já passei por todos esses processos, e eu chego num hospital público e vejo uma gravidinha lá, no frio, sabe, num desconforto... Eu estou no lugar dela, eu me coloco no lugar dela e me atinge muito isso, né? Então, e a briga também, porque é uma pauta que levanta muitos tabus também, né? Então, é impressionante, assim, que nunca ninguém tinha trabalhado com esse tema. As minhas colegas deputadas que me antecederam, elas trabalharam em outras questões sociais também. Alguns passos para chegar nesse ponto. E a gente precisa reconhecer e ter gratidão. Mesmo que eu não concorde com a maior parte das falas, por exemplo, da Érica Cocai, não concordo com 99% do que ela fala, né? Mas eu reconheço
que ter uma mulher é muito importante porque fala assim, olha, se ela chegou, eu também posso chegar. Né? Então a gente precisa reconhecer e ter gratidão. Né, também, né? Sabe? Ter gratidão. A gente tem que ter gratidão. Hã? Espelho, né? Sim, com certeza. Olha, gente, eu me lembro, quando eu era criança, eu estudava na Fundação Bradesco. Eu estava esperando a minha mãe chegar para me buscar e a Maria de Lourdes Abadia, fazendo a campanha dela, na porta da escola, me entregou um panfleto. Santinho. E aí ela falou assim, você não vota, mas a sua mãe vota. Entrega para ela, por favor. Eu falei, sim, senhora. E entreguei para minha mãe. E isso vem na minha memória. Eu, quando criança, falei, caramba, ela é política, ela tá aqui. Então isso me modificou como pessoa. E eu sei que hoje eu recebo muitos relatos assim de crianças, adolescentes que falam, caramba, eu sou sua fã, eu gosto de ver uma mulher lá e gosto de ver você brigando, né? Porque tira essa ideia de que a mulher na política é aquela sempre aquela santinha. Então ter esse perfil mais aguerrido também é muito legal, as pessoas gostam muito, principalmente as mulheres. Legal. A senhora falou sobre corrupção aí. O que é preciso fazer para acabar com a corrupção no Brasil? A senhora vai estar na Câmara Federal o ano que vem, né? A senhora está em pré-campanha, a deputada federal, não é isso? Isso. E aí a senhora vai estar na Câmara Federal o ano que vem. Amém. E como será essa luta da senhora contra a corrupção? Vou continuar o mesmo trabalho que eu faço aqui no âmbito do Distrito Federal. Eu aqui no DF, eu analiso os editais de compra pública, eu analiso as contratações que o governo faz e a gente faz toda uma investigação e quando a gente entende que há algum indício de desvio, a gente aciona os órgãos responsáveis para que providências sejam tomadas. Eu já consegui derrubar muita licitação no DF. A Lava Jato foi o maior movimento contra a corrupção no país? Com certeza, sem sombra de dúvida. A Lava Jato, ela mudou a história do Brasil. E por que ela acabou assim tão melancolicamente assim? Não teve Porque o sistema ele se organiza para perseguir tudo o que venha contra ele. É um movimento natural. Se a gente analisar na história, todo mundo que saiu da curva, que foi disruptivo, foi perseguido. Jesus foi morto, né? Então é natural. Só que, pegando a história de Jesus, ele foi morto. Mas olha a mensagem que ele deixou para o mundo. Ele mudou o mundo, mesmo ele tendo sido morto. Então o sistema não venceu Jesus. Tem uma coisa muito comum que acontece, né? A gente pode falar sobre isso, eu acho, né? Que são as devoluções do dinheiro dos cargos de livre nomeação do gabinete, né? Isso estando no estatuto, alguns partidos está no estatuto. Mesmo? Sim, 10%, 15%, 20%. Tá. Isso é uma forma de mascarar uma ilegalidade ou se não foi ilegal, pelo menos imoral? Eu não sei dizer se é ilegal, mas eu não sei. É uma boa pergunta, porque se foi algo estabelecido entre as partes, consentido, e se o funcionário concorda com aquilo, agora que você está falando, eu acho que o PT faz isso, né? Bom, eu não sei, talvez a pessoa ali entenda que está colaborando para um projeto maior. Essa linha é tênue. É difícil responder. É difícil, né? Porque assim, o salário é seu. Você faz o que você quiser. Concordo. Se você decidiu, eu quero colaborar naquele projeto, é uma decisão sua. O que é o orçamento secreto que eles tanto falam? O que é isso? É que a gente está falando dessa linha da Lava Jato. Olha, boa pergunta. O orçamento secreto ele é do governo federal, né? Até onde eu saiba, são algumas emendas parlamentares que elas acabaram sendo encaminhadas para alguns políticos e liquidadas fora do orçamento real. Eu não sei como que eles conseguiram classificar isso do ponto de vista legal, mas o dinheiro público ele só é executado dentro da lei. Não tem jeito de você liberar recurso, porque tem uma série de sistemas. Então, para você liberar, vai ter que estar dentro da lei. Agora, por que eles chamam de secreto, eu não sei. Talvez outro... Eu já escutei algumas vezes alguns deputados federais falando assim: fulano de tal que é da base do governo, ele tem mais dinheiro do que os outros que não são da base. É verdade isso ou não? Eu já ouvi falar. Já ouvi falar, né?
Mas não tem uma... Por exemplo, na minha Câmara não é assim. Todos nós temos o mesmo valor de emenda. Entendi. A senhora acredita que não tem mais corrupção no governo federal? Sempre vai ter corrupção, porque o ser humano ainda há pessoas corruptas. Então, onde Mas houver diminuiu? pessoas corruptas, com certeza diminuiu. Sem sombra de dúvida. Pergunte para qualquer servidor público federal a opinião desse servidor público federal, se diminuiu ou não a corrupção no Brasil. A senhora é contra o financiamento de campanha. Qual seria a alternativa a isso? Eu não sou contra. Eu estava dentro de um partido que optou por não utilizar recurso público. O partido que era contra, né? E, obviamente, eu segui, né, essa linha. Eu entendo, né, o posicionamento do partido, mas hoje, vendo tudo o que eu vejo, eu entendo que se não houver uma colaboração de recursos públicos, você vai fechar a política apenas para as pessoas milionárias. Aí sim, você não consegue ter uma pessoa do povo eleita. Sobre a eleição, né? Lá na Câmara Federal tentaram passar, acho que, se não me engano, a deputada... Agora eu só quero destacar uma coisa. Esse valor do fundo eleitoral, ele é abusivo. É muito? É muito alto, é discrepante. E o recurso não chega na ponta para o candidato. Este é um grande problema. É um grande problema. Fica ali na cabeça do partido e poucas campanhas recebem esses recursos. É um ponto de a gente destacar. Eu estava falando sobre... sim. Houve uma tentativa de passar na Câmara Federal, se não me engano, da deputada Bia Kicis, um projeto do voto impresso, e não passou. A senhora acredita que foi por conta das eleições estarem próximas, se ainda vai passar numa futura legislatura? Olha, a gente não pode fazer exercício de futurologia, né? Mas eu lamento muito que esse projeto não tenha sido aprovado. Porque teve muita gente que não entendeu o que era esse projeto. Esse projeto não era para você sair da cabine de voto com um comprovante de votação, igual a gente faz num caixa eletrônico. Quando a gente chega e faz um saque, não fica lá, você sacou R$500 e tá lá. Não é isso. A ideia do voto auditável era você ter o registro eletrônico, mas a impressão de um papelzinho que cai na urna. Intocável, né? Intocável. Exatamente para você conseguir fazer a verificação de uma informação e outra, né? Então, eu lamento muito. Não vejo problema nisso. Por que não? A senhora sempre fala em liberdade, em defesa da liberdade. A senhora acredita que as nossas liberdades estão em risco? A gente já vive num país socialista. Absolutamente falando. Porque a nossa Constituição ela é muito socialista? A nossa Constituição é socialista. Embora ela diga que o nosso sistema é o capitalismo, que o Estado não vai intervir na atividade econômica, mas na prática isso não é verdade. O Estado intervém demais. E o Estado tira dinheiro demais das pessoas para ele pregar, para ele propor uma certa distribuição de renda. E tá tudo errado. Tá tudo errado. Porque quando o Estado se apropria daquilo, ele usa para fins eleitorais. Entende? Quando ele aumenta impostos, quando ele tira das pessoas, quando ele tira dos empresários, da classe média. Sim. Gente, o que é o FGTS? O FGTS é um recurso do trabalhador. É salário do trabalhador. Que o trabalhador não pode usar aquele dinheiro. É obrigado a ficar num fundo que rende menos que poupança. É um dinheiro que você conquistou, mas você não pode decidir como usar. É bizarro, é absurdo, né? Tem alguns projetos agora que estão sendo apresentados pelo governo federal para flexibilizar o uso do FGTS. Qual foi o mais recente? Eu vou me lembrar agora. São projetos muito bons, mas na realidade existiu uma mentira, por exemplo, em torno do FGTS, dizendo, nossa, é um benefício do trabalhador. Querido, você trabalhou, o dinheiro é seu. Verdade. Quando o Estado pega o seu dinheiro e mantém, né, na poupança, ele tá te roubando. Porque você podia pegar esse dinheiro e investir num fundo que te renda muito mais.
né? Então, sim, nós vivemos num país que tem um fortíssimo viés socialista, altamente intervencionista, e o pior, as pessoas não valorizam as suas liberdades. Eu vi isso durante a pandemia. A liberdade de expressão é uma dessas liberdades que sempre estão em risco. Se tiver frio, você pode trocar o café dela? Acho que deve estar gelado. Por favor. Não tem problema Enquanto não. Ela Café pensa é sempre sobre bom, isso que eu falei. gente. Café é sempre bom. Ai. A liberdade de expressão é, então, uma das liberdades que correm risco? Com certeza. Porque hoje tudo entra na caixinha do politicamente correto e aí lá vem uma ideia de cancelamento, né? Então, assim, falou alguma coisa que eu não gostei, vamos cancelar. Isso é o quê? Isso é não permitir liberdade de expressão. Porque se você quer cancelar uma pessoa, você quer acabar com aquele perfil, na prática você está falando, eu não aceito que você fale. Por que você não aceita que você fala? Por que a pessoa não pode pensar? Essa perseguição é mais característica para o pessoal da centro-direita? Com certeza. Eu observo, caramba, quando alguém da direita, centro-direita emite uma opinião, é uma loucura na imprensa, né? É uma verdadeira caça às bruxas. Agora, quando vem o pessoal da esquerda, tudo vale, tudo pode. Qual é a diferença da liberdade de expressão de nós seres comuns, seres humanos normais, do direito do parlamentar de parlar, de falar? Aquele direito que não pode ser calado. Qual é a senhora consegue distinguir esses dois direitos? Com certeza. O parlamentar, como você muito bem colocou, ele está ali para falar, né? Para falar. Então, se ele tem medo de falar, acabou a profissão dele. Acabou a função dele, que é a função de representação. Por que a Constituição garantiu uma liberdade absoluta para o parlamentar, uma proteção total para as opiniões dele? É a chamada imunidade material, né? Porque muitas vezes você tem um status quo estabelecido e para você alterar aquele status quo é necessário que algumas pessoas comecem a dar ideias novas. E essas pessoas que estão dando ideias novas dentro do parlamento, elas representam milhares de pessoas na sociedade. Então, se você não permite que aquele cara que foi eleito para falar não fale, você está calando essas milhares de pessoas. E você impede movimentos de modernização na sociedade, né? Então, por exemplo, a gente não pode usar o critério de lei para dizer se alguma situação ela é justa. Porque nós podemos ter leis injustas. Com certeza. Não é? Durante o período em que o Brasil viveu escravidão, a escravidão era legal. Ela era autorizada por lei. Uma pessoa branca poderia comprar uma pessoa negra e a pessoa negra era considerada propriedade da branca. Hoje a gente fala isso, é agressivo, é absurdo. A gente nem imagina isso, né? É intangível, é nojento. Mas já houve um período em que a lei brasileira aceitava isso. Essa lei era uma lei injusta, mas era a lei da época. Então a senhora está dizendo que não é porque está na lei que a lei é boa. A lei pode ser ruim, pode ser questionada. Olha, eu te digo que 90% das leis são péssimas. Péssimas. Porque o processo legislativo ele é muito complexo, né? E aí, se a gente não tem a liberdade de contestar, inclusive as leis vigentes, a gente não evolui como sociedade. Então foi necessário termos alguns políticos e outras pessoas com liberdade para contestarem o sistema da escravidão. Sim. Não, isso não é justo. Não, ele é ser humano como eu. Ele não é propriedade, ele não tem que ser tratado assim. Então é necessário liberdade. Os primeiros abolicionistas, eles foram perseguidos. Sim. Só que uma ideia, você pode até apagar a pessoa que fala, mas a ideia ela é abstrata, ela ecoa. E aí começou outras pessoas ele tem razão. Olha, ele tem razão. E começou a falar, gerou um movimento, se aboliu a escravidão no Brasil, né?
Então é necessário ter a liberdade do parlamentar. A gente não pode aceitar calar parlamentar. Por isso que é tão absurdo o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Qual é a opinião da senhora sobre o deputado Daniel Silveira, que sofreu uma... A prisão dele é absolutamente inconstitucional. Mesmo depois de ter recebido a graça do presidente da República, ele ainda continua sendo apenado. É uma clara perseguição, né? Ele está sendo perseguido. Ele está sendo usado como exemplo. Ele foi pego para Cristo. Eu não estou falando que eu concordo com as coisas que ele falou, mas em momento nenhum eu vou aceitar que uma pessoa viva uma injustiça porque eu não concordo com as coisas que ela falou. E o que ele está sofrendo é uma clara perseguição, é sim injusta. A prisão dele foi absolutamente inconstitucional. Nossa, por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro que a Constituição Federal... Ela é clara. O parlamentar, ele é protegido por quaisquer de suas opiniões. Este é o termo constitucional. Entre a gente que não é parlamentar do parlamentar. Isso. Ele pode falar qualquer coisa. Se ofender alguém vai me processar e eu vou... Não, o parlamentar também ele pode ser processado por ofender alguém. Quando você fala de injúria e de calúnia, todo mundo está sujeito, né, a responder. Eu estou dizendo assim, o parlamentar, ele pode trazer opiniões... né, dentro do parlamento, e ele não pode ser punido por isso. Bom, falando sobre isso, o Brasil adotou o tal do lockdown, né? Não por vontade do governo federal, mas por vontade dos governadores. A senhora foi uma grande defensora do não lockdown. Das liberdades, né? Da classe produtiva, das pessoas do pobre que tem carrinho de cachorro quente, né? A senhora sofreu alguma retaliação por conta desse posicionamento? Muita retaliação, muita retaliação. Eu fui chamada de negacionista, de irresponsável. Aí as pessoas já falam, porque você é bolsonarista? Gente, eu sou a Júlia. Tá vendo? É sempre assim, é sempre muito machista o processo, né? A mulher que está se posicionando, ela tem que estar atrelada a algum homem. Mas eu acho que é para todos isso, né? Se alguém defende alguma ideia que de alguma forma for de direita ou de centro, ela é bolsonarista. Ou ela é de extrema direita. E aí eu fui... Agora, engraçado, assim, eu fui perseguida dentro da minha casa, por exemplo, os parlamentares que eram favoráveis ao fechamento total da economia, que apoiaram o fechamento das escolas públicas por tanto tempo. Era um enfrentamento intenso, assim, foi um período muito difícil, mesmo porque eu era a única que falava isso, né? É mesmo? Qual a sua visão sobre a gestão da pandemia no DF? Desastrosa. Péssima. Péssima. Poderia ser diferente? Poderia. A começar que deveria ter sido honesta, né? O hospital de campanha instalado no Mané Garrincha, por exemplo, ele foi desativado e até hoje o governo não informou para onde foram os equipamentos adquiridos. Até hoje? Até hoje. Então, foi uma gestão, tanto é que deu prisão, né? E em contrapartida, assim... Fora essa dificuldade de gestão na saúde, nós tivemos também erro de gestão, assim, do governo, né? Quando você decreta um fechamento, mínimo, para esse fechamento do comércio dar certo, você precisa de ter alguns elementos, certo? Primeiro, que você deveria ter avisado com antecedência. Você decretar hoje, para valer hoje, é óbvio que não vai dar certo. É verdade. Porque o empreendedor, ele foi lá, comprou carne. Porque ele imaginava que ele fosse funcionar no final de semana. O açougueiro, né? Aí o açougueiro ou o cara do bar comprou a carne, porque ele tem uma expectativa de venda no final de semana. E aí, você não vai poder funcionar hoje. Pô, esse cara vai trabalhar clandestinamente. Senão ele vai perder, ele vai tomar um prejuízo porque ele não tem gordura para queimar. Ele não tem retaguarda, ele não tem poupança, né? Então, não foram avisados com antecedência, não foi deliberado com os setores atingidos. Então, muita coisa errada foi feita e poderia ter sido evitada com a simples conversa, né, com esses setores. E outro problema também é quando você não determina um período de fechamento. Porque essa era a grande angústia. Todo mundo ficava assim, caramba, será que é um mês? Será que é mais uma semana? Será que tem 3 semanas? Eu achava que seria um mês só. Aí o empregador ficava assim, e aí, eu demito? Não demito? Fico aqui. Gente, olha,
Meu Deus do céu. Olha, o empreendedor nessa cidade e os trabalhadores, os contratados, né, sofreram demais por essa instabilidade. Então, assim, olha, nós vamos ter que fechar. A gente entendeu que essa é a medida correta. Eu, por exemplo, entendo que não. E a minha opinião provou-se a correta. Né? Porque quando o governo decretou o segundo lockdown, eu falei, não vai adiantar. As pessoas não vão ficar em casa. Acabou. E não ficaram. O índice de isolamento social, ele aumentou 2%. Não adiantou nada. Adiantou para quebrar a empresa. E em contrapartida, qual é a visão da senhora sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro? Ele era contra os lockdowns, ele tinha uma outra visão? Ele errou muito também, porque ele, como chefe do Executivo Nacional, ele deveria ter passado segurança para a população, né? Então, quando o presidente vai numa linha de fala e o ministro da Saúde vai em outra, já está errado. Já está errado. Né? Então, essa assimetria de informações que nós observamos, né, do presidente da República em relação ao ministro da Saúde, isso aí foi um erro crasso e gerou muita confusão. E eu entendo a tentativa dele de preservar liberdades e eu reconheço e, inclusive, sou muito grata a ele. Por causa disso, eu acho que o presidente Bolsonaro é, hoje, um estandarte da liberdade na América Latina. Na América Latina, a gente tem que reconhecer. Durante alguns momentos, ele foi o único que falou certas coisas. Ele apanhou sozinho. E hoje, as pessoas veem que ele estava correto. Né? Mas imagina você ser essa pessoa, né? Eu, humildemente, eu fui essa pessoa aqui no DF. Mas imagine ele como presidente da República liderando um país continental igual ao Brasil, né? Mas, assim, ele poderia ter sido mais comedido nas falas dele, ter provocado menos briga, não ter entrado em tanto atrito com a imprensa, não ter entrado em contradição em relação ao seu ministro da Saúde. Mas é possível isso, assim? Ah, claro. É possível. Olha a Angela Merkel. Você considera ela um exemplo? Assim? Com certeza. A postura que ela teve durante a pandemia, os pronunciamentos da Angela Merkel eram pronunciamentos difíceis, porque ela sempre levava a realidade para as pessoas, né? Não tinha essa história de mentir ou de amenizar, porque foi outro problema também, né? O presidente Bolsonaro amenizou muito a doença. Ele tentou amenizar, né? Isso aí não é nada, é uma gripezinha, errou, né? E aí acaba que, como ele é uma referência de liderança e de confiança para as pessoas, muitas pessoas não tomaram os devidos cuidados por causa das falas dele, né? As pessoas se acostumaram com a sociedade, as pessoas normais, elas se acostumam. O que acontece? Hoje a gente anda na rua e ainda vê pessoas de máscara, dentro de carro, 100 km por hora de máscara, com ar-condicionado ligado de máscara. As pessoas se acostumaram à perda da liberdade, à perda da vontade de... Ou estão fazendo no automático. Qual a sua opinião sobre isso? Cada caso é um caso, né? Eu percebi que nesse período de pandemia, o quanto é fácil colocar cabresto no brasileiro. Falta esclarecimento? Porque a imprensa não abraça essa causa, a imprensa é ao contrário. Exatamente. O que é vinculado é só um lado da história. Eu fiz uma audiência pública na Câmara Legislativa no final do ano passado para discutir a obrigatoriedade da vacina, certo? Contra o Covid. Eu, como uma liberal, nunca vou defender que o Estado determine alguém a ter certo medicamento no seu corpo, porque o corpo é meu, não é do Estado. Claro que isso não justifica aborto, porque são coisas diferentes. Depois a gente pode falar. A gente pode até falar sobre isso. Mas eu não tenho como defender isso. Eu, como liberal, eu preciso sempre buscar o exercício da consciência, o exercício da liberdade por meio da consciência, né? E aí eu comecei a perceber que o risco da imposição do passaporte da vacina estava ficando grande aqui no DF. E eu falei assim, gente, eu tenho acesso a algumas informações que eu tô vendo que a maioria das pessoas não tem. Eu vou trazer essas pessoas, esses especialistas, vou colocar ali pessoas que pensam diferentes, mas eu vou dar oportunidade para Brasília discutir. E aí eu convoquei essa audiência pública, foi impressionante, veio gente do Brasil inteiro, porque estava um período em que todo mundo tinha medo de falar, em que todo mundo tinha medo de se expor.
Quando eu chamei essa audiência pública, minha equipe falou, não, sua vida acabou, vão te perseguir. Eu falei, gente, alguém tem que ter coragem de falar. E como meu compromisso nunca foi com reeleição, meu compromisso é com a verdade, a gente tem que seguir, a gente tem que fazer o que é certo, entendeu? Aí eu convoquei a audiência. Gente, foi assim, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Foi a audiência. Mesmo? A audiência. Foi porque as pessoas estavam lá, elas estavam se sentindo respeitadas porque alguém queria colocar o outro lado da história. Não teve, só teve um lado. Não é? Então as pessoas estavam lá vibrando. E antes da audiência começar, quem estava presente começou a gritar liberdade, e foi lindo, assim. Foram 5 minutos só de liberdade, sabe? Foi de arrepiar, foi incrível, né? Pode concluir. E aí essa audiência pública, nossa, bateu recordes de visualizações, assim, era muita gente acompanhando, foi muito poderoso. E aí, 16 horas depois, ela foi derrubada do YouTube. Eu imaginei. Ela foi derrubada do YouTube e, engraçado, né? A Rede Globo cobriu a história. Ela colocou pessoas para falarem que haviam sido veiculadas fake news e tal. Não me entrevistaram, não quiseram me dar a oportunidade de falar, né? E colocou especialistas para dizer que ele tinha sido dado fake news, mas não apontou o que era fake, entendeu? Mas o objetivo foi atingido, porque foi tão forte, foi tão grandioso que o governo, que estava começando a ser suscetível ao passaporte, depois dessa audiência, ele cravou. O governador Ibanez cravou. Não vai ter passaporte no Distrito Federal. Não me trago essa proposta. Inclusive, eu quero dar os parabéns para ele, porque é uma atitude de coragem fazer essa declaração no período em que ele fez. Qual é o seu relacionamento com o governador Ibanez? Olha, ele me respeita muito, eu o respeito também. O governador Ibanez sabe da política que eu faço. Ele sabe que eu não peço nada para mim. Todas as vezes que eu sentei com ele, ele falou assim, Júlio, o que você quer? Eu falo assim, eu quero uma UBS, governador. Eu quero UBS Águas Claras. Ele apresentou o projeto de homeschooling a pedido meu. Então, nós temos uma relação de respeito. Eu, sinceramente, imagino o quanto deve ser pesado estar no lugar dele. Então, ele ocupa as minhas orações diárias, certo? Mas eu não sou da base dele. Eu não sou porque eu entendi que o meu compromisso é com o meu eleitor. Legal. Né? Então eu preciso ser livre para falar o que o meu eleitor pensa. Como é que está a educação em Brasília, no Brasil? Olha, em Brasília nós tivemos algumas gestões antes dessa de agora bastante complicadas. Nossa, bastante complicadas. Teve um secretário que eu acho que ele estava fazendo um turismo ali, sabe? Como secretário. A secretária de agora, Elvia, ela está no esforço hercúleo de reerguer a educação em sala de aula depois de 2 anos de pandemia, porque foi um abuso, foi absurdo, foi criminoso. As crianças perderam 2 anos, né? Não foram 2 anos. Elas perderam... Muitas crianças perderam a vida. Conversa com um gestor de escola, você vai entender. Porque nesse período todo, você ficar dentro de uma casa, bombardeado por notícias ruins, sem acesso aos seus colegas, sem acesso à educação, no período em que o seu psicológico está sendo formado, isso é irreversível. Né? O índice de depressão, de automutilação, de suicídio, gente, tá tremenda, porque isso não se diz, não se fala, né? Então é um período que, sinceramente, muitas crianças, eu acredito que não se recuperam. Né? Foi perdido esses 2 anos aí, né? Não, foi mais, assim, em termos de aprendizado, é no mínimo 10 anos, né? A Fundação Ayrton Senna já falou isso, assim, repercute em 10 anos de perda. Nossa. Ou seja, nós perdemos uma geração. É bom que a gente saiba disso, porque a gente vai ter que trabalhar mais. Porque essa geração, ela é frágil, emocionalmente falando. Ela tem uma dificuldade gigantesca de lidar com os nãos da vida, com as frustrações da vida. E é uma geração mais preguiçosa também. Tanto é que
o retorno para a sala de aula está muito difícil. Tem muita É uma gente geração que tem mais acesso à informação, acesso à internet, acesso a... E esse acesso, essa quantidade de acesso, às vezes, prejudica? Prejudica porque ele não é orientado. Geralmente o pai e a mãe é muito distante do filho. Não sabe o que o filho está fazendo no celular. E aí, como nas redes sociais o que funciona são os algoritmos, então se a criança começou a acessar um determinado tipo de conteúdo, só esse conteúdo vai ser sugerido para ela. Se ela está ali buscando jogo, não vai sugerir o conteúdo de uma enciclopédia, por exemplo. Então, mais informação não significa mais informação de qualidade. A senhora sabe alguma coisa, ou deve saber, né? Qual a opinião da senhora sobre o novo ensino médio? Necessaríssimo. Necessaríssimo, porque a nossa educação brasileira, um dos problemas que a gente está enfrentando agora, que o aluno não quer voltar para a sala de aula, é que é chato estar na sala de aula. Chato. Você tem uma sala fechada, sala branca, com o professor ali falando. Gente, a vida é ampla. Você achar que você vai manter uma pessoa 5 horas sentada e que você vai passar conteúdo para ela e ela vai estar feliz dentro desse processo é enganação. É um sacrifício, né? É um sacrifício. Olha, eu digo pela minha filha. Minha filha é uma ótima aluna, ela sempre tirou notas ótimas. Eu ensinei a minha filha a ser autodidata, né? Eu a instrumentalizei nesse sentido. Então, a minha filha, desde pequenininha, ela só reclamou de ir para a escola para mim. O que é o homeschooling? O homeschooling é uma alternativa a essa educação quadrada de sala de aula. É isso. Mas homeschooling não é educação em casa, como tem gente que pensa. Homeschooling não é EAD, não é educação à distância. Homeschooling é uma proposta de aprendizado. Homeschooling, ou educação domiciliar, enfim. É uma proposta de aprendizado mais abrangente, que você mescla uma série de técnicas, né? Então, atividades em grupo, frequência em determinadas visitas, sabe? Atividades coletivas, aprender em casa também com os pais ou com um tutor que é contratado, enfim. É uma educação que tende a individualizar aquele aprendizado. E é por isso que dá tanto certo. Tem algumas pessoas que acreditam que não concordam com o homeschooling e a justificativa é justamente que é uma obrigação do Estado, que o Estado é obrigado a dar a educação. Qual a visão da senhora? O Estado é obrigado a dar a educação. A educação é uma obrigação do Estado e da família. Artigo 207 da Constituição Federal, certo? Não regulamentar a prática do homeschooling significa afastar o Estado desse processo. Por quê? As famílias que já decidiram praticar o homeschooling, elas já praticam. Elas não estão esperando lei para fazer isso. Elas já fazem e vão continuar fazendo. Só que os seus filhos não estão sendo acompanhados pelo Estado. Eles não estão sendo monitorados pelo Estado porque hoje essas crianças estão num sistema de ensino clandestino. Essas famílias, elas se escondem. Se você me perguntar hoje assim, Júlia, quantas famílias educadoras há no Distrito Federal? Eu não sei esse dado. Porque as famílias têm medo de se apresentarem como famílias educadoras. Porque hoje, se você não matricula o seu filho na escola, você está indo contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas teria que tirar esse artigo do Estatuto? Não. Você não precisa tirar esse artigo. Se você regulamenta, como eu fiz aqui no DF, você vincula essa criança a uma instituição de ensino. Então, a criança estará matriculada numa instituição de ensino. Ela só não vai ser aquele aluno regular, sobre o qual recai a cobrança de presença em sala de aula, aquela participação, senão você reprova por falta. A nossa proposta, que foi aprovada aqui na Câmara do DF, Legislativa do Distrito Federal, exige a vinculação desse aluno a uma instituição de ensino. Uhum. E aí, portanto, você tem a atuação do Estado. E está cumprindo o ECA. Entendi. Outra coisa que se fala muito... Mas quando a pessoa fala que é contra o homeschooling, ela não conhece. Aí eu digo sempre para ela, procure uma família educadora
Converse com alguém que pratica. Busque conviver um pouco nessa comunidade. A sua opinião vai mudar. Entendi. Outra coisa sobre educação, ainda nesse tema, é sobre a escola sem partido. Existe um movimento chamado Escola Sem Partido. Significa que a nossa escola em algum momento foi partidária? O que é a escola sem partido? Sempre partidária, sempre foi. A ideia do projeto Escola Sem Partido é que você não se aproveite daquela plateia cativa, né, que são os alunos, para o professor, por meio daquele ambiente, ele fazer propaganda política e ideológica, né? Eu particularmente concordo, eu acho que a escola não é ambiente para militância, é um ambiente para você expor as ideias. Sim, é um ambiente que você precisa ter contraditório, apresentar a perspectiva de um teórico e outro teórico, isso aí faz parte do ambiente acadêmico e escolar. Mas você ter alguém que está ali fazendo propaganda político-partidária é bem diferente, né? Uhum. E a gente sabe que isso acontece. O que efetivamente pode ser feito para proteger as nossas crianças? Uma proposta que está dentro desse projeto de lei que trata da escola sem partido é a instalação de câmeras nas escolas. Uhum. E eu particularmente concordo muito com isso. Porque você cria um ambiente de segurança, tanto para o professor como para os alunos. Eu quero aproveitar que a senhora está aqui, porque houve um caso recente de uma menina que uma juíza, aconteceu um caso de gravidez e acabou que essa criança foi abortada. Eu queria que a senhora, como mulher, como uma defensora das liberdades, falasse sobre esse caso. Bom, a gente tem dois aspectos. A gente tem um aspecto legal e a gente tem um aspecto do meu posicionamento pessoal, né? O aspecto legal, ele é muito claro. Se a criança foi vítima, se a mulher foi vítima de aborto, ela tem de estupro, obrigada. Se ela foi vítima do estupro, ela tem o direito de praticar um aborto, né? Essa é a hipótese. A outra hipótese é se a gravidez oferecer risco à mulher, ela também tem o direito. Ok. Meu posicionamento, então, portanto, a juíza, ela precisa aplicar a lei. Ela não tem alternativa, né? O magistrado, ele não discute se ele vai aplicar ou não a lei, ele tem que aplicar a lei. Então, ela errou, né? Agora, como eu disse, eu sou uma pessoa que se fixa a princípios, né? E os princípios estão aqui, inclusive, na minha camiseta, né? Que é vida, liberdade, amor, liberdade, vida e prosperidade. Que, no caso, eu fiz uma adaptação do conceito de propriedade, né? Que os princípios liberais são vida, liberdade e propriedade. Se você não respeitar esses três princípios, você não tem como conviver em uma sociedade civilizada. E quando a gente fala de vida, e para o liberal, isso é o mais básico de tudo, a gente entende que toda vida é igualmente importante e deve ser igualmente protegida. E que ninguém deve ter o direito de dispor sobre a vida de outra pessoa. Então, não existe possibilidade de eu autorizar alguém a matar outra pessoa. Porque eu estou falando de uma vida e outra vida. A menos que seja em legítima defesa. Se a minha vida está ameaçada, eu tenho que ter condições de reagir para proteger minha vida. Por isso, inclusive, eu defendo, sim, que as pessoas tenham acesso à arma, principalmente nós mulheres. Porque muitas vezes, se você não tiver a sua arma ali, você não vai proteger a sua vida. Você vai ser vítima, você vai morrer. Então, eu entendo que toda vida é igualmente importante, e esse é um princípio indiscutível. Se a gente começar a relativizar esse princípio e analisar um contexto prático, então, no caso, né? A menina de 10 anos engravidou. Se eu entendo que aquela criança que tinha 29 semanas, se aquela criança ela é menos importante do que um bebê de 29 semanas que foi gerado em um outro contexto, a minha lógica já ruiu. Já ruiu. Então, não há que se dizer que essa menina não sofreu uma tragédia, que isso não é grave. Claro que é. Agora começam a aparecer outras situações
eu vi uma informação, não sei se é verdade, tá? Mas eu vi uma notícia falando que essa menina namorava o menino que a engravidou e que a família sabia. Não sei se isso é verdade, vou deixar isso muito claro que eu não sei se é verdade. Eu li hoje, né? Então, é claro que por ser uma criança de 10 anos, você presume um estupro. Sim. De acordo com a lei brasileira. Abaixo de 14 anos, o estupro é presumido, né? Mas a morte desse bebê não vai apagar a tragédia na vida dessa menina. E eu estou falando da morte de um bebê. Então, gente, é muito pesado, é muito difícil, é um tabu, mas a gente também precisa falar sobre isso, porque uma vida ela não tem que ter menos valor por causa do ambiente que ela foi gerada. Sabe por quê? Inclusive, eu trabalho muito com mulheres, muitas mulheres na periferia. E eu digo, a maior parte delas já foi estuprada e engravidou no estupro, inclusive do próprio marido. Triste, né? Porque o marido também estupra a esposa. Existe o estupro marital. Quantos e quantos relatos eu já ouvi? Ah, meu marido chega em casa bêbado, me bate e eu sou obrigada a ter relação com ele. Isso é estupro. Com certeza. Inclusive, tem muita mulher que tem muita dor na relação e acha que tem um problema fisiológico. E não é um problema fisiológico, é psicológico, porque ela não quer aquela pessoa. Muitas vezes ela está dentro de um casamento e ela acha que ela é obrigada. Qualquer médico que atenda numa comunidade pobre vai te relatar isso. Né? Então, o bebê, ele é indefeso. E ele é inocente. Será que ele tem que pagar com a vida dele? Um erro que foi cometido por outras pessoas? Eu acho que não. É uma reflexão, né? Profunda, né? E lembrando que no Brasil, ninguém é obrigado a ser mãe. Você parir um bebê não significa que você é mãe dele. Você pode imediatamente entregá-lo à adoção. É importante a gente falar sobre isso. Sim. Ninguém é obrigado a ser mãe. Se você informar no hospital que você não quer aquela criança, o hospital vai acionar o serviço social vai pegar a criança. O Dr. Walter Gomes esteve aqui no podcast. Ele é da Vara da Infância e da Juventude. E na Vara da Infância e da Juventude, ele relatou que tem um programa de acolhimento de mães que não querem os seus filhos, de gestantes que não querem os seus filhos após a concepção. Pois e é. tem um programa sobre isso. Não precisa, né, da pessoa criar o filho, né? Então é realmente muito complexo, mas como eu sou defensora de princípios, a minha lógica ela é principiológica, então eu não tenho como relativizar, né? Para a gente concluir, palpites. Governo do DF, eleição presidencial, qual o palpite da senhora? O que a senhora acha desses dois casos? Renovação no Distrito Federal, reeleição de Bolsonaro. A senhora apoia alguém aqui no DF? Apoio. Quem? Regufe. Regufe? Ele vai ser candidato? Pré-candidato, né? E para presidente da República, Bolsonaro. Eu tenho o meu presidente, o meu candidato do meu partido, União Brasil, que é o Luciano Bivar. Então a gente segue na linha da fidelidade partidária. E o nosso partido ele apresenta uma proposta de direita, né, de liberdade na economia. Então eu vou seguir a minha linha partidária, né? A gente tem essa obrigação, né? O Luciano Bivar é um deputado muito sério, é um cara extremamente preparado, né? Agora, eu espero realmente que a gente não tenha um retorno da esquerda no cenário nacional. E eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Eu já trabalho. Deputada Júlia Luci, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal esse período que a gente passou junto. Muito obrigado. Deixo a câmera para a senhora fazer as considerações finais. Foi uma delícia estar aqui. Muito obrigada. Eu quero até depois pegar o arquivo para poder fazer uns recortes e dizer que a gente tem que amar esse país de todo o coração, sem medida, e acreditar que as coisas mudam e evoluem. Claro que fazer mudança não é fácil, principalmente quem está ali na frente com a picareta, quebrando o muro, a pessoa vai apanhar muito. Mas vale muito a pena.
porque é muito bonito ver a mudança acontecendo. E é muito bonito perceber que as pessoas têm cada vez mais acesso às suas liberdades. Então, acho que todos nós temos que trabalhar na expansão de consciência, uns dos outros, nessa corrente do bem. Não é por nós, é por todos nós. Não é apenas por individualmente falando, mas é por todos nós. E deixar aqui à disposição meu telefone. Quem quiser falar comigo é o 98326-8888. Vou deixar anotado aí no vídeo depois, tá? Isso. Se a senhora permitir. Né? Pode colocar. Meu nome é Julia Lucy, sou do União Brasil. Hoje sou deputada distrital, pré-candidata a deputada federal. Legal. Boa sorte na campanha. Vencendo, volte ao Despluga para a gente bater aquele papo, porque ainda tinha muita coisa para a gente conversar aqui, o tempo é muito corrido, mas eu quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Beijo. Eu quero agradecer a todos pela audiência. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí para esse vídeo e compartilhe com seus amigos, tá ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Fui!